Pessoal, vamos lá com o nosso resumo do dia. Olha só, hoje tem um valor, tem uma notícia de que a Petrobras segura o diesel e vende até 77% abaixo do preço internacional. Isso significa o seguinte, que o preço do óleo diesel no Brasil é 77% abaixo do que é praticado pelo livre mercado, ou seja, mundo afora. Então tá aqui que o diesel na refinaria da Petrobras, nas refinarias da Petrobras, ele tem uma defasagem de 77% em relação ao produto importado. Isso significa, portanto, que o diesel aqui no Brasil está R$ 2,78 mais barato que o exterior. Aí eu fui lá naquela tabela da Agência Nacional do Petróleo para ver quanto que é a média do preço do diesel no Brasil. E aí a gente chega no seguinte dado, que se a política de Bolsonaro, Paulo Guedes, de Flávio Bolsonaro fosse executada, hoje o diesel seria R$ 10,30 aproximadamente. E aí, o Flávio vai vir a público dizer, olha pessoal, desculpe, eu sou um merda, a política econômica do meu pai foi um lixo, eu vou corrigir isso, eu não vou seguir no caminho do meu pai nessa questão de privatização do sistema Petrobras. E isso aqui, somado com a questão da gasolina, ou seja, a gasolina está R$ 6,78 na média do Brasil e deveria estar, se fosse preço internacional, R$ 8,60. Aí, isso aqui, pessoal, teria que ser algo eliminatório na eleição, ou seja, quem colocou a gasolina no Brasil para ser quase R$ 9,00 e o diesel a mais de R$ 10,00, teria que ser sumariamente eliminado do processo eleitoral. Teria que ter 0% na pesquisa de intenção de voto. Se as pessoas soubessem dessa informação, é porque o algoritmo não distribui. Mas se as pessoas soubessem o que está em jogo, o Flávio não teria 1% dos votos. Isso aqui seria um caso do cara esconder embaixo da mesa, o cara mudar do país, inclusive. Tá? Essa turma do Bolsonaro aí não poder andar mais nas ruas do Brasil. Agora, percebam, o Flávio Bolsonaro em momento algum disse que a política do pai em relação à Petrobras e preço de combustível foi errada. Ele nunca reconheceu isso e muito pelo contrário. Ele já deu entrevista falando que vai seguir com a política econômica do pai. Lembrando, o Lula entrou na presidência, o primeiro ato dele como presidente em 1º de janeiro de 2023 foi tirar a Petrobras da lista das privatizações que estava lá. O Bolsonaro tinha deixado na lista, né, no plano de parcerias e investimentos, que era a lista de quais empresas seriam privatizadas. Um pouco para vocês sobre, né, a reação do mercado à decisão de Luiz Inácio Lula da Silva de hoje, logo após a posse, assinar um despacho, gente, determinando a revogação dos atos que dão seguimento às privatizações de 8 estatais, né? Essa notícia está no nosso site, olha aí, ó. Lula tira do programa de privatizações os Correios, a Petrobras, a área de pré-sal petróleo, Dataprev, a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. E é o seguinte, eu vi uma entrevista do ex-presidente da Petrobras, ex-senador Jean Paul Prats, em que ele explica um negócio muito importante. Esse projeto do Bolsonaro, ele era podre. Ele era um projeto canalha, um projeto lixo, desde o primeiro momento, desde a sua concepção. Porque essa ideia de que, não vou privatizar as refinarias da Petrobras para gerar concorrência e depois gerar um preço menor para o consumidor e tal, não existe isso. Refinaria se estabelece uma por área territorial. Então, por exemplo, a refinaria lá do Rio Grande do Sul, ela não compete com ninguém. Ela fornece combustível para aquela região do Rio Grande do Sul. E nenhuma outra refinaria se instala ali na região. Quando se privatiza uma refinaria dessas, como fizeram na Bahia, por exemplo, a única coisa que acontece é que vira um monopólio de uma empresa privada, que é o pior dos mundos, né? Porque a empresa pode cobrar o preço que ela quiser. Presidente, a gente acompanhou nas gestões anteriores à sua, né, um movimento, tanto durante o governo de Michel Temer quanto no governo de Jair Bolsonaro, um movimento de privatização dessas refinarias, das distribuidoras. Você acredita que esse foi um movimento equivocado, dado esse cenário? Eu acredito que foi absolutamente equivocado, disse isso várias vezes, vocês também acompanharam na época no Senado Federal, eu fui uma das vozes, talvez a voz mais alta, né, e revoltada com essa medida, e não só por questões ideológicas, de fundo partidário, nada disso, simplesmente do ponto de vista econômico, porque essas refinarias fazem parte da integração do sistema Petrobras como empresa. Então é a mesma coisa que você obrigar a Shell, a ESSO, dependendo do resto dos argumentos, se você ficar só no plano do mercado e da construção de uma empresa integrada, já estava errado. Mais ainda se considerar os efeitos que eu estou falando aqui de controle de soberania e de controle governamental. Mas mesmo que você tirasse o governo da sala, dissesse assim, olha, você que é uma empresa privada ou uma empresa importante, hegemônica em determinado mercado, é agora obrigado a vender esse ativo, aquele outro e tal, como se absolutamente aquilo não fosse interferir na vida, ou como se pior, isso fosse beneficiar o consumidor. Está provado que não.
Por quê? Porque nem sempre competição, e nem em todos os setores, a competição direta com outra pessoa, colocar uma loja de sanduíche do outro lado da rua, uma fábrica de sapato na mesma cidade para competir com a outra, refino não é assim. Refino se baseia em áreas de influência. Uma refinaria só se coloca num determinado mercado se ela tiver certeza que ela vai abastecer toda aquela área de segurança, daquela área de influência dela. Quando você vende aquela refinaria que está abastecendo aquela área de segurança, não há nenhuma segurança de que a refinaria da outra área, lá de Canoas, em Porto Alegre, venha competir colocando produto na área de Salvador. Não há competitividade nisso porque tem um frete, tem uma logística, tudo isso que é caro. E, por outro lado, você não consegue botar duas refinarias pequenas, porque elas não se pagam, uma lado da outra, para competir uma com a outra. São refinarias que têm que ser grandes por escala e têm que abraçar um guarda-chuva de uma área. Portanto, vendê-las, no caso das refinarias, foi um erro, porque desestruturou o sistema da Petrobras e não garante absolutamente preço menor. Tanto é verdade que a prática mostrou o preço da Bahia é o mais caro, aqui no Rio Grande do Norte também foi vendida uma pequena refinaria que faz diferença para o mercado local aqui, está no preço mais caro, e a de Manaus, que foi vendida, também é o mercado mais caro do Brasil. Então, as 3 refinarias que foram vendidas são as que estão praticando o preço mais caro, porque elas não têm nem como fazer esse efeito amortecedor, porque elas não têm escala, elas não são exportadoras de petróleo, como eu disse aqui. Aqui só explicando uma coisa, porque em outro trecho dessa entrevista, o Jean Paul Prats explicou que uma das vantagens que a Petrobras tem é a questão do frete. Ou seja, quando a Petrobras importa, por exemplo, uma parte do diesel, né, 20% a 30% do diesel consumido no Brasil ainda é importado. O que acontece? Esse navio chega no Brasil lotado de diesel, descarrega aqui, e como o Brasil é exportador de petróleo, e a Petrobras é uma empresa exportadora de petróleo, ela consegue fazer esse mesmo navio voltar carregado. E isso gera uma queda brutal no frete do preço da importação do diesel. Porque como o navio volta cheio, isso reduz, né? Você consegue aproveitar a vinda do navio. Coisa que essas refinarias privatizadas não conseguem fazer. Por quê? Porque elas não são produtoras de petróleo em alto mar no Brasil. Nem em alto mar, nem em terra. Então, enfim, só quis fazer essa observação, mas eu queria seguir em frente, até porque vocês viram naquele vídeo da Daniela Lima, eles falando de privatizar a Dataprev, né? E Serpro também entrou na lista. Pessoal, o que tem que ser feito é exatamente o contrário, ou seja, o governo federal, na verdade, ele tem que tirar de empresas dos Estados Unidos qualquer serviço governamental que esteja hospedado em serviços de nuvem de empresas dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos usam, e mostraram isso recentemente para o Brasil, os Estados Unidos usam isso como instrumento de chantagem, como instrumento de escravidão, como instrumento de extorsão. A gente viu isso, Lei Magnitsky, etc. Então, assim, os sistemas que gerem o pagamento das aposentadorias do INSS, os PJS, os sistemas que gerem o sistema judicial brasileiro, que operam o sistema judicial brasileiro, todos os sistemas governamentais, nada pode estar hospedado na AWS, né, a Amazon Web Services, nada pode estar hospedado na nuvem da Microsoft ou de qualquer empresa, porque isso aí é um crime contra... Isso vai ser usado pelos Estados Unidos em algum momento para chantagear e extorquir o Brasil. Isso é fato. Eu queria colocar um discurso que eu vi do professor João Carlos César Rocha, e ele dizendo, olha, a soberania nacional vai ser o tema da eleição desse ano, que pode inclusive garantir a eleição do Lula. Tá? Eu não tenho essa aposta tão incisiva quanto ele, né? Esse tema não costuma, pelo menos nos últimos 40 anos, não foi o tema decisivo. Normalmente o que decidiu foram temas econômicos, até temas religiosos, como questão do aborto, mas nunca a questão de soberania nacional. Bem, mas essa eleição pode ser, né? Quem sabe, esse será o grande tema. A defesa da soberania nacional garantirá a vitória do presidente Lula em outubro de 2026. Eu explico. O secretário de Guerra norte-americano Pete Hegseth fez uma declaração que é uma ameaça à América Latina, em especial ao Brasil. Ele fez uma declaração dizendo que o espaço vital dos Estados Unidos exigem a criação de uma nova unidade geopolítica, a Grande América, a Greater America. Diz Pete Hegseth, recorrendo a um vocabulário nazista, que o espaço vital estadunidense exige que todos os territórios das Américas potencialmente sejam relacionados direta ou indiretamente aos Estados Unidos. A fronteira, diz ele, é a Amazônia, incluindo a Amazônia, ou seja, incluindo, sobretudo, as terras raras e o petróleo brasileiro. Declaração assustadora do secretário da Guerra dos Estados Unidos, em que medida o discurso e a defesa da soberania assegurarão a derrota de Flávio Bolsonaro, porque semana passada, no encontro do CPAC, a convenção conservadora
norte-americana que tem tentáculos em todo o mundo, Flávio Bolsonaro disse com todas as palavras que ele, na presidência, asseguraria aos Estados Unidos um acesso privilegiado às terras raras e às riquezas naturais brasileiras. Ele ofereceu o Brasil. Flávio Bolsonaro não quer ser presidente da República. Ele quer ser, como disse com grande inteligência o jornalista Jamil Chad, o 52º governador de um estado norte-americano. Ou, de maneira ainda mais radical, ele quer ser apenas o administrador de uma colônia da grande Fazenda Brasil a serviço dos norte-americanos. O presidente Lula, o presidente Geraldo Alckmin precisam fazer da soberania brasileira um discurso existencial. Defender a soberania, defender o direito de continuar a ser o que somos. Qualquer outra alternativa não é aceitável. Pessoal, agora eu quero falar com você que tem interesse de faturar entre R$2.000 a R$6.000 trabalhando de casa, usando apenas o celular. Hoje em dia nas plataformas digitais existem várias formas de você obter esse resultado. E olha só, não é bet, não é casa de aposta, não é nenhuma porcariada disso. É trabalho sério, é trabalho de verdade, é para você que está interessado no assunto. Então, eu consegui aqui a autorização de 3 pessoas para mostrar o depoimento delas. O Paulo Rodrigues fez mais de $2.000 em 4 meses. Isso numa conversão simples dá mais de R$11.000. O Kleber fez R$1.638 em comissões em apenas uma semana. E a Joyce Araújo fez $1.098. Isso dá na conversão mais de R$5.700. Então é o seguinte, se você quiser saber como que faz, clique no link que aparece na descrição no vídeo, que eu vou colocar aqui nos comentários, também a fixar no principal comentário. E aí você vai ser remetido para conversar com o Clayson e vai ter todos os esclarecimentos sobre isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu fecho o vídeo agora e a gente volta em uma próxima oportunidade.